Capítulo: Vínculos do Destino. Observação preliminar. Quando algo especial se manifestava em meus cursos de constelações familiares, os participantes esperavam de mim, muitas vezes, esclarecimentos sobre as compreensões que causaram essa manifestação e as que dela resultaram. Assim surgiram reflexões intercaladas sobre temas diversos. Neste capítulo, reproduzo algumas que versaram sobre o tema do destino, ampliando-as com alguns exemplos. Essas reflexões atuavam como pausas de descanso, quando retomávamos fôlego para uma constelação e recobrávamos forças para o trabalho seguinte. Nelas ressoa a vibração do que as precedeu e se prenuncia o próximo desafio. Essas reflexões não foram programadas. Elas resultaram espontaneamente das experiências vividas. Por isso são fluidas, envolvem ocasionais repetições e permanecem incompletas. São, porém, particularmente condensadas e muitos pontos são apenas aludidos. Elas giram em torno do tema deste livro, descrevendo círculos maiores ou menores. Mas a cada volta vibra nelas algo novo e toca a alma de uma outra maneira. O outro destino. Cada pessoa com quem nos relacionamos mais de perto torna-se destino para nós, e nós nos tornamos destino para ela. Ninguém pode escapar disso, nem o outro, nem eu. Como estamos envolvidos em inúmeras relações, movemos-nos forçosamente numa rede de destinos pessoais. Às vezes, quando alguém procura evadir-se de seu destino ou de sua culpa, alguém o assume para si, envolvendo-se no destino alheio como se fosse o seu. Quando um desses envolvimentos se manifesta, por exemplo, numa constelação familiar, podemos nos desprender até certo ponto e vivenciamos isso como uma liberação. Tais envolvimentos são inevitáveis. Alguns permanecem presos neles na maior parte de sua vida. Todos permanecemos, de algum modo, cativos desses envolvimentos. Alguns, porém, de um modo especialmente trágico. A pergunta é a seguinte: esses envolvimentos são maus? Quem nos garante o direito de nos livrarmos deles? E o que faremos quando isso acontecer? Seremos realmente mais livres? Ou talvez nos enredaremos imediatamente em alguma outra coisa? Se intimamente aceitarmos esses envolvimentos, tais como são, e nos entregarmos a eles na medida em que são dirigidos por poderes maiores, permaneceremos livres neles. Destino é aquilo que nos mantém presos sem que saibamos por quê. Para uma certa mulher, a morte de sua irmã gêmea no parto foi um destino particular. Contra esse destino ela nada pôde fazer, mas ele determinou toda a sua vida. Ela não pôde escapar dele. A morte de sua irmã foi destino também para o seu filho. Ele também não conseguiu escapar-lhe. Numa constelação familiar, podemos, ocasionalmente, ver como o destino atua. Quando um destino vem à luz, podemos nos reconciliar com ele. Então, muitas vezes ele se torna amigável, embora nem sempre fique mais leve. Mas quem assume o seu destino e se confia a ele, mesmo quando é pesado, ganha uma força que outros não possuem. Esclareço isso com um exemplo. Exemplo: mãe e filho, de um curso no México em 2003. Um rapaz de 14 anos não queria continuar na escola. Sua professora ficou preocupada e procurou os pais para discutir o problema. Eles também não sabiam o que fazer. Resolveram então fazer a constelação da família e compareceram, em companhia do filho, a um curso que ofereci a pais e professores de crianças difíceis. Fiz para eles a constelação da família.
Coloquei o rapaz ao lado da professora e diante deles coloquei ambos os pais. Quando observei o rapaz, notei sua tristeza. Disse a ele: "Você está muito triste." Ele começou a chorar e sua mãe chorou também. Isso bastou para mostrar que seu problema estava relacionado com a mãe. Minha impressão foi que isso tinha a ver menos com ela pessoalmente do que com algum acontecimento ocorrido na família dela. Então perguntei à mãe: "O que houve na sua família de origem?" Ela respondeu: "Tive uma irmã gêmea que morreu no parto." Então introduziu uma representante para sua irmã gêmea. Ela se postou a uma certa distância, olhando para fora. Logo pudemos notar que a mãe se sentia atraída pela irmã. Assim, coloquei-a atrás da irmã e perguntei-lhe como se sentia ali. Ela respondeu: "Aqui me sinto bem." Esse movimento deixou claro que a mãe queria seguir sua irmã na morte. A seguir, tornei a colocar a mãe ao lado de seu marido e, em lugar dela, atrás da irmã gêmea, coloquei o filho. Quando perguntei a ele como se sentia, respondeu: "Aqui me sinto bem." Esse segundo movimento mostrou que ele queria seguir a irmã gêmea e estava disposto a segui-la no lugar de sua mãe. Não admira que estivesse triste e sem vontade de aprender. A solução. Antes de continuar com esse exemplo, quero explicar melhor o que pode vir à luz em pouco tempo numa constelação familiar e que consequências os acontecimentos anteriores na família podem ter para os membros mais novos. Envolvimentos nos destinos de outros membros da família nos acontecem sem o nosso conhecimento e sem possibilidade de defesa. Assim, muitas vezes, nossos sentimentos e comportamentos são influenciados por destinos anteriores em nossa família. 2. A família como um todo é dirigida por uma força que abarca todos os membros e os toma a seu serviço para impor determinadas leis. 3. A lei mais importante defendida por essa força é a que proíbe a exclusão de qualquer membro da família. Quando, não obstante, isso acontece, por exemplo, quando alguém é esquecido e ninguém quer lembrar-se dele, porque isso está associado a luto e dor, esse fato tem efeitos a longo prazo, como podemos ver no exemplo da irmã gêmea. 4. O primeiro efeito nesse caso foi que a mãe quis seguir sua irmã na morte. Ela sentiu saudade e atração pela irmã e lhe disse em seu íntimo: "Eu sigo você", mas não teve consciência disso nem de suas consequências. 5. O segundo efeito foi que o filho, ao perceber essa intenção da sua mãe, disse em seu íntimo: "Antes eu do que você." Também aqui, sem consciência disso. Naturalmente perguntamos: o que poderia ter livrado a mãe e o filho desse envolvimento? A solução apareceu quando coloquei a irmã gêmea ao lado da mãe. Elas se encararam e se abraçaram com profundo amor. Assim, a irmã gêmea foi de novo acolhida na família com amor. Não precisou continuar excluída. Com isso, tudo mudou na família. A mãe pôde virar-se para seu marido e dizer-lhe: "Agora eu fico." Pôde virar-se para seu filho e dizer-lhe: "Agora eu fico e você também pode ficar." Imediatamente a fisionomia do rapaz se iluminou e sua tristeza passou. A alma. Nesse exemplo, trabalhei diretamente com as pessoas envolvidas, com exceção da representante da irmã falecida. Mas podemos trabalhar também com representantes. Eu poderia ter escolhido representantes para os pais e para o rapaz, e pedir à mãe que os posicionasse nas suas respectivas relações. O resultado teria sido o mesmo, pois nas constelações familiares se evidencia que os representantes se sentem e se comportam como as pessoas representadas, embora nada saibam delas.
Estão conectadas a elas pela ação de um campo consciente comum, ou como prefiro chamá-lo, de uma alma comum. Por meio dessa alma, os membros da família se conectam aos representantes e estes, por sua vez, aos membros da família. Com isso, quando numa constelação se chega a uma solução, ela também atua imediatamente sobre os membros ausentes da família, sem que sejam informados dela. Um exemplo: numa constelação familiar em Israel, ficou claro que os 3 filhos de uma mulher queriam seguir na morte seu pai, que morrera prematuramente. Cada um deles dizia-lhe em seu íntimo: eu sigo você. Como se revelou depois na constelação, também o pai tinha dito intimamente aos próprios pais, vítimas do Holocausto: eu sigo vocês. Durante essa constelação, o representante do pai disse aos representantes dos filhos: se vocês realmente me amam, continuem vivos. Em seguida, cada um dos filhos disse ao seu pai: eu respeito, preservo e honro a vida que você me presenteou. Eu continuo vivo. No dia seguinte, um dos filhos telefonou da Índia para sua mãe e lhe disse espontaneamente, sem que tivesse sabido da constelação: eu continuo vivo. A busca do culpado. Quando acontece algo de grave numa família, como o fim de uma relação ou alguma doença séria, algumas pessoas se perguntam: de quem ou do que foi a culpa? Que efeito essa frase produz na alma? O que ela pressupõe? Essa pessoa pensa: se eu souber quem foi o culpado, se fui eu ou se foi outra pessoa, isso poderia ter sido impedido ou mudado. Junto com a pergunta: onde está a culpa? Ressoa a ideia de que estava em nossas mãos evitar isso. Imaginamos então que tínhamos o poder de dominar esse destino. É difícil admitir que algo nefasto, por exemplo, uma doença grave, um suicídio, a dissolução de uma relação, tenha ocorrido sem culpa de ninguém, simplesmente por força do destino. Entretanto, seria essa a atitude correta. Quem a adota fica em paz. Ao renunciar à ideia de que isso estava em suas mãos, ganha força para fazer algo novo. Sobre este assunto, também cito um exemplo. Exemplo: sacrifício de crianças. De um curso para doentes de câncer em Salzburgo, Áustria, 2000. Reinald: tenho um carcinoma na próstata e minha filha do meio está anoréxica há 5 anos. É terrível. Hellinger, você sabe o que significa anorexia? Conhece a sua dinâmica? Sua filha está dizendo em seu íntimo: antes desapareça eu do que você, querido papai. É uma dinâmica muito frequente por trás da anorexia. E qual é a solução? Diga à sua filha: eu fico. Na constelação da família, as 3 filhas se postaram diante da mãe. Reinhard se colocou atrás de sua mulher. Ficou claro que ele quer deixar a família. Ele dá alguns passos para trás e se vira. Hellinger coloca a filha anoréxica na sua frente, de costas para ele, como se ela quisesse impedir que o pai fosse embora. Hellinger para a filha anoréxica: como se sente aí? Filha: tenho vontade de chorar. De qualquer maneira, é uma solução. Estou melhor do que antes. Hellinger para o representante de Reinhard: o que mudou para você desde que ela ficou em sua frente? Reinhard: estou melhor. Hellinger para Reinhard: se sua filha vai embora, você se sente melhor. Isso aqui é como o sacrifício oculto de uma criança, um antigo costume que perdura tanto nos pais quanto na criança. Nos pais atua a ideia: se a criança vai, nós podemos ficar. Na criança atua a ideia: se eu vou,
Meus pais podem ficar. A mensagem dos pais, ou mais precisamente aqui, a mensagem do pai para a criança é a seguinte: morra para que eu possa ficar. A criança está dizendo a você: eu morro para que você fique. É muito arcaica a dinâmica que está atuando aqui. Para o grupo. Onde acontece algo como o que presenciamos, as soluções devem ser buscadas nas famílias de origem. Não as encontraremos e nos restringimos à família, se nos restringimos à família atual. Para Reinhard, sua vontade ou de sua mulher não nos ajudarão aqui. Precisamos encontrar outra solução para a criança. Injustiça negada. Hellinger para Reinhard, quando este menciona que a família de sua mulher foi expulsa da República Tcheca. Os pais de sua mulher eram nazistas? Reinhard: não, muito pelo contrário. O que aconteceu lá foi que os alemães foram expulsos e tiveram que deixar tudo para trás. Hellinger: sua emoção trai você. Sua resposta pronta, acompanhada por esta emoção, é suspeita. Hellinger escolhe 3 mulheres e um homem para representar os tchecos e os coloca lado a lado. Hellinger para a mulher de Reinhard: o que mudou? Mulher: tenho prazer em vê-los. Tenho muito prazer em vê-los. Hellinger: você consegue imaginar quem são? Mulher: não sei. Gosto de vê-los. Existe algo aí. Hellinger: são representantes de tchecos. Mulher: é bom olhar para eles. A mulher caminha até a segunda tcheca e é abraçada por ela. Então se coloca ao seu lado. Hellinger para a mulher: como se sente agora? Mulher: aqui estou bem. Aqui também eu cresço. Hellinger para a primeira tcheca: o que se passa com você? Primeira tcheca: sinto o coração palpitando. Acho que não está muito certo. Algo puxa por mim. Ela caminha para a frente, olhando para o chão, mostra incerteza, vira-se, olha para os outros tchecos e lentamente se deita no chão diante deles. Hellinger escolhe representantes para os pais da mulher e os coloca diante da tcheca deitada no chão. A terceira tcheca começa a tremer fortemente. Hellinger para a mãe da mulher: o que acontece com você? Mãe da mulher: tenho um medo terrível. Sinto-me ameaçada por aqueles ali na frente. Gostaria de ficar junto das filhas. Creio que lá é melhor. Hellinger: siga o seu movimento. Mãe da mulher: não consigo me mover. Hellinger para o pai da mulher: o que você está sentindo? Pai da mulher: fico imensamente triste quando olho os tchecos. Hellinger para a terceira tcheca: como você se sente? Terceira tcheca: estou totalmente concentrada no pai da mulher e penso: não faça nada comigo. Ela continua a tremer fortemente. Agora o homem tcheco também se deita no chão, a alguma distância. A segunda e a terceira tcheca igualmente se deitam no chão. Hellinger para os pais da mulher quando tentam afastar-se: vocês precisam olhar para os mortos, precisam olhar para lá. Os pais da mulher ficam imóveis e olham para os mortos. A mãe da mulher desvia então o seu olhar. Hellinger para os pais da mulher: deitem-se vocês também. Para as filhas: vocês todas se aproximem de seus pais. Fiquem diante deles. As filhas se postam diante de seus pais e se sentem atraídas para eles. Hellinger para o pai da mulher: como se sente agora? Pai da mulher: agora percebo o que aconteceu com os tchecos. Isso me faz muito bem. Mãe da mulher: tenho a sensação de que me deitar ao lado deles foi a única solução possível. Nada mais funcionaria. Hellinger para o grupo:
Os movimentos dos representantes permitem concluir que os pais da mulher tiveram responsabilidade na morte de tchecos. Toda a dinâmica presenciada aqui, em sua veemência, mostra que houve algo assim. Também podemos notar que, seja o que for que tenha acontecido, os perpetradores só ficam em paz quando se deitam ao lado das vítimas, e essas só ficam em paz quando acolhem os perpetradores. Agora uma das vítimas pousa sua mão sobre a mão do pai da mulher. Eles se unem. O termo do processo de liberação para ambos, perpetradores e vítimas, é o seu encontro. Quando eles se juntam, os vivos podem afastar-se, como aconteceu aqui. Então o passado já não pode oprimi-los. Uma das pessoas mortas põe sua mão sobre a mão do pai da mulher. Agora eles estão ligados. O fim do processo de solução para ambos, perpetrador e vítima, é eles se relacionarem. Quando estão juntos, os vivos podem se afastar, como aqui. Então o passado não pode mais perturbá-los. Para a mulher. Como se sente agora? Mãe. Agora estou muito bem. Hellinger para Reinhard. Como está você? Reinhard. No início senti muita tristeza, mas agora estou melhor. Hellinger para o grupo. Este é um exemplo de tudo que talvez ainda esteja sendo encoberto e negado na Alemanha e na Áustria. Crimes negados, injustiças negadas. E fica claro como muitos descendentes sofrem com isso até a terceira e mesmo até a quarta geração. O caminho para a reconciliação, nesse caso, consiste em que os perpetradores olhem as vítimas nos olhos e se defrontem com elas. Então existe esse movimento. Nas vítimas não vimos aqui nenhum ódio, absolutamente nenhum. O mais importante é que elas sejam respeitadas e que os perpetradores finalmente se deitem ao seu lado. Para Reinhard, vou contar ainda uma história importante para você e sua filha anoréxica. O amor. Um homem sonhou à noite que ouviu a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã o homem levantou-se, olhou para o seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe do menino, olhou para o seu Deus. Tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou-lhe as mãos e puxou a faca para sacrificá-lo. Mas então ouviu outra voz e, em vez do filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho encara o pai? Como o pai encara o filho? Como a mulher encara o marido? Como o marido encara a mulher? Como ambos encaram Deus? E como Deus, se existe, os encara? Um outro homem sonhou à noite que ouviu a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece o filho em sacrifício. De manhã cedo o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe do menino, olhou para seu Deus. E lhe respondeu, encarando-o: isto eu não vou fazer. Como o filho encara o pai? Como o pai encara o filho? Como a mulher encara o marido? Como o marido encara a mulher? Como eles encaram Deus? E como Deus, se existe, os encara? Hellinger para o grupo. Não quero dizer mais nada, mas isso mostra que a solução exige, com muita frequência,
uma enorme evolução interna. Damos uma paradinha aqui e vamos ressaltar o que tem de mais importante nessa compreensão que Bert Hellinger nos brindou com essas páginas. Então, Bert Hellinger, em primeiro lugar, fala como as pessoas que estão muito próximas a nós vão se tornando parte do nosso destino, né? Quando uma pessoa foge ou se esquiva desse destino, é muito comum que outra pessoa assuma em seu lugar as consequências do que essa pessoa não assumiu ou não vivenciou. E é o que acontece em grande medida na dinâmica entre pais e filhos, né? Quando os filhos assumem alguma responsabilidade ou alguma culpa dos pais. Bert Hellinger também nos mostra que esses envolvimentos, né, ou esses emaranhamentos, eles são amplamente inevitáveis, nos mantém presos a ele, sem que nós saibamos que estamos presos a ele, a não ser que nós tenhamos uma compreensão desses sinais que se revelam, né, dentro de um sistema. Que tipo de sinais são esses que se revelam dentro de um sistema? Por exemplo, a repetição, ou esse sentimento que nós falamos no capítulo passado de intranquilidade, essa recusa de querer saber, tudo isso são sinais que nos mostram que há algo que necessita ser colocado em ordem, ou melhor dizendo, né, já que aqui nós não somos mecânicos, algo precisa emergir para ser integrado dentro da família, né? Então, é uma necessidade de reconciliação, é uma necessidade de aceitação, de concordância. E vocês observem que nesse capítulo, ele vem falar do outro destino. Ele falou antes do outro amor, falou antes da outra consciência, né? Então, esse termo outro, dentro da literatura hellingeriana, vem falar de uma nova visão sobre a vida. Então, se esses envolvimentos são inevitáveis, esses envolvimentos são maus? Aqui tem uma pergunta fundamental, né? Porque às vezes chega um cliente e fala, não, eu estou percebendo que tem uma repetição, eu gostaria de blindar o meu filho, ou livrar o meu filho desses envolvimentos nefastos, desses emaranhamentos transgeracionais. Então, aqui tem uma solução muito importante. Esses envolvimentos são maus? Quem nos garante o direito de nos livrarmos deles? E o que faremos quando isso acontecer? Seremos realmente mais livres? Ou talvez nos enredaremos imediatamente em alguma outra coisa? Então, essa atitude de querer se livrar de um emaranhamento, ela é desrespeitosa com aquilo que esses emaranhamentos significam, com aquilo que esses emaranhamentos são e com aquilo que eles podem nos oferecer de força para algo realmente grande dentro da nossa vida. Então, mais do que nos livrarmos desses envolvimentos inevitáveis do destino, seria de ter uma concordância, que ele usa o termo aceitação, né? Aceitando-os como eles são, nos entregando a eles, compreender que esses emaranhamentos eles são movidos por algo muito maior e que, a partir disso, a gente tem algum tipo de liberdade. Então, é como se você estivesse num rio muito caudaloso, sendo movido por uma correnteza onde você não está conseguindo nadar, e você concorda com ela. E ao concordar com essa correnteza, você, às vezes, então, é levado a poder colocar a sua mãozinha um pouquinho para a direita e chegar numa margem mais segura. Observem aqui, na página 25, que tem um conceito importante, que é o conceito de destino. Destino é aquilo que nos mantém presos sem que saibamos por quê. Então, uma das grandes qualidades da constelação familiar é justamente ter a possibilidade de trazer à luz esse destino e permitir às pessoas que estão envolvidas nesse destino se reconciliar com eles. Então, quem assume seu destino, se confia a ele, mesmo quando é pesado, ganha uma força que outros não possuem. Tá? Então, eu acho que a ideia mais importante da gente trazer para esse cliente que chega para nós querendo se livrar de um emaranhamento, se livrar de uma repetição,
essa ideia da concordância e de ganhar uma força sobre isso. Agora eu preciso que vocês marquem a próxima página, porque essa próxima página, página 26, quando ele fala sobre a solução, ela é muito importante porque ela exemplifica o que uma constelação pode fazer. E por que ela é importante para vocês? Porque uma e outra vez vocês serão chamados a oferecer uma palestra sobre as constelações familiares, explicar o que são as constelações familiares, e aqui você tem uma descrição do próprio Bert Hellinger do que pode vir à luz com uma constelação familiar. Número 1, envolvimento nos destinos de outros membros da família. 2, essa compreensão de que a família é dirigida por uma força maior que abarca todas as pessoas. 3, a lei mais importante é que não é possível excluir nada nem ninguém. 4, né? Que 4 e 5 falam de uma única dinâmica, que é quando um membro da família quer seguir um outro na morte, o que ele está dizendo? Eu sigo você, né? Mas um filho, geralmente um descendente mais novo, vendo que a sua mãe ou que o seu pai querem seguir uma outra pessoa na morte, vai dizer, antes eu do que você. Então, a gente vê na constelação familiar de que maneira acontece essa transmissão transgeracional desses envolvimentos, que são inevitáveis, mas que podem vir à luz de uma constelação. Outra coisa importantíssima aqui que foi lido, já na página 28, de fundamental importância para o direito sistêmico, a busca do culpado. O que acontece com a busca do culpado? Qual é o efeito que a busca do culpado produz na alma? O que ela pressupõe? Ela pressupõe, em última instância, uma falta de concordância, uma ideia de que algo poderia ter sido diferente do que foi. Então, Bert Hellinger nos leva a um ponto de compreender, de admitir que algo nefasto que possa ter acontecido comigo, com outras pessoas, né, que ela está além do controle de qualquer um, sejam dos envolvidos ou de mim, como uma pessoa que é um advogado, um juiz, o que seja. Eles simplesmente acontecem e estão a serviço de algo maior. Outra coisa, anotem aí, tenham claro qual é a dinâmica da anorexia, né? No exemplo desse sacrifício de crianças, vocês podem perceber que ele mostra como a anorexia se refere a esse desejo da filha de seguir o pai, né? Ou seja, de morrer no lugar do pai. Isso pode ser um pai que tem uma doença grave, ou às vezes um pai que quer simplesmente sair do casamento, quer sair daquela relação, tá? Outra coisa importantíssima, página 31. Sobre a dinâmica perpetrador-vítima, porque essa dinâmica é uma dinâmica importantíssima para o trabalho das constelações familiares, especialmente da sua aplicação dentro do campo de direito. Olha só, os perpetradores só ficam em paz quando se deitam ao lado das vítimas, e estas só ficam em paz quando acolhem o perpetrador, ou os perpetradores, na página 31. Então, é necessário que os perpetradores experimentem a dor dessa morte que eles causaram, se deitando ao lado das vítimas, sendo iguais a elas, e também que as vítimas, né, possam acolher esse perpetrador dentro do seu coração. E essa dinâmica, ela pode acontecer dentro de um assassinato, dentro de um crime de estelionato, pode acontecer, por exemplo, numa relação de casal. Essa dinâmica perpetrador-vítima é sempre uma dinâmica que um vai ter que sentir a dor do outro, por assim dizer. Né? E outra coisa muito importante, que ele mostra como que esse encontro do perpetrador com a vítima,
esse caminho de reconciliação, ele vai ter um resultado nas gerações futuras, né? Então, quando esse perpetrador e essa vítima, lá naquele momento, naquela situação onde aconteceu esse fato, se reencontram, o que vai acontecer é que esse efeito vai ter vai acontecer um efeito positivo nesses descendentes. Então, esse conceito é muito importante entender que quando os conflitos se resolvem na sua origem, e essa origem muitas vezes acontece em várias gerações passadas, eles vão ter um reflexo no presente. Mas não é algo que eu possa forçar, é algo que emerge, é um merecimento. É um merecimento. Movimentos da alma. Participante. Existem outros métodos, além da constelação familiar, para revelar injustiças ocultas? Hellinger. Devemos ver a constelação familiar apenas como um dos meios para chegar a coisas ocultas. Quando aprendemos a seguir os movimentos da alma, há outras possibilidades. Quando o oculto e os movimentos liberadores da alma se tornam visíveis, como aconteceu aqui, essa experiência e essa imagem não nos abandonam mais. Ao depararmos com algo semelhante em outras situações, sabemos quais são os passos que levam à reconciliação e ao respeito. Com isso, se acrescenta algo ao que presenciamos aqui, e o movimento para a reconciliação segue adiante. Há pouco tempo estive em Israel. As constelações que fiz lá tiveram uma força especial. No fim, apareceram os mesmos movimentos que vivenciamos aqui, visando a reconciliação. Entretanto, também ficou claro que não podemos tomar em nossas mãos esses movimentos liberadores, como se fôssemos chamados a buscar essas soluções para outros. Elas decorrem espontaneamente dos movimentos da alma. Terapia e política. Participante. O Senhor disse que não se pode, sem mais, transferir as luzes resultantes deste trabalho para a política e que seria ruim se tentássemos fazer isso por esse meio. Pode esclarecer isso um pouco melhor? Hellinger. Como terapeuta, não devo colocar-me no nível da política, pois aí atuam outras forças. Está claro para mim que a política é chamada a agir de sua própria maneira, buscando a reconciliação. Porém, os políticos têm uma vocação diferente e não temos o direito de misturar o terapêutico e o político. O que aconteceu aqui foi um procedimento terapêutico para a família de Reinhardt. Querer transformar isso num movimento político seria antes subtrair do que somar. Os movimentos da alma não precisam disso. Eles são suficientemente fortes e atuam no tempo devido. Depois de algum tempo, pode haver também uma mudança de consciência num campo mais amplo. Devemos também ter em conta que essa dinâmica atua em muitos contextos diferentes. Entre as vítimas do Holocausto e os perpetradores nazistas, ela geralmente é mais impactante, embora também aqui tenha sido bem forte. Essa problemática também deve ser observada em outros países e exige soluções semelhantes. Por exemplo, no Chile presenciamos coisas semelhantes entre as vítimas do regime político e os perpetradores. Em Buenos Aires, com as mães de desaparecidos. Na Espanha, entre as vítimas da Guerra Civil. A constelação com as vítimas da Guerra Civil na Espanha foi documentada num vídeo que mostra como os mortos de ambos os lados se movem espontaneamente para um encontro mútuo, até que finalmente, reconciliados, jazem juntos em paz. Soldados sobreviventes. Existe ainda outra dinâmica que precisa ser considerada nesse contexto. Ela afeta os soldados que voltaram da guerra.
Muitos deles sentem um profundo anseio de juntar-se aos seus companheiros mortos e aos seus inimigos mortos. Isto também se manifesta de modo tocante nas constelações. Cito um exemplo. Em Washington, fiz a constelação de um homem cujo pai frequentou desde criança uma escola militar. Na Segunda Guerra Mundial, ele comandou como oficial uma unidade que conquistou a ilha japonesa de Iwo Jima. Esse combate custou muitas vidas. Na constelação estava um representante do pai morto. Aí introduzi representantes de 5 companheiros dele que tinham tombado na campanha. O filho, que fazia a constelação, sentiu uma atração fortíssima pelos companheiros mortos do pai. Não era possível detê-lo. Ele se sentia atraído por uma força irresistível. Numa última tentativa, coloquei diante dele o representante de seu próprio filho para segurá-lo. Mas ele disse ao filho: "Você não pode me segurar. Eu quero ficar com eles. Não me importo com você." Isso era verdade. A atração que sentia era muito forte. Então eu lhe disse: "Agora encare o seu filho." Apenas nesse momento, quando ele olhou nos olhos do filho, o encanto se quebrou. O desejo de associar-se aos companheiros mortos pertencia naturalmente ao pai desse homem. Mas então apareceu no filho o movimento de fazer isso pelo pai. Por conseguinte, o movimento em direção às vítimas precisa ser observado em muitos contextos. Não podemos restringi-lo às vítimas e aos perpetradores do Holocausto. Esses movimentos acontecem em muitos contextos e temos de dirigi-los de modo semelhante em favor dos envolvidos, no sentido de sua reconciliação. Com isso, servimos à paz. Quando nos expomos interiormente a esses movimentos, sentimos uma profunda paz. Quando consideramos apenas o número das vítimas mortas, milhões de mortos, os destinos individuais nos escapam. Mas quando imaginamos como eles jazem individualmente, isso tem uma outra qualidade. Afinal, todos são vítimas. Existe mais uma coisa a considerar em tudo isso. Não existem perpetradores no sentido de serem maus. Nesses destinos manifestam-se movimentos por trás dos quais está uma força que toma a seu serviço tanto os perpetradores quanto as vítimas. No fim, todos são vítimas. Isso também lança uma luz diferente sobre nossas concepções religiosas. Aqui, nesta constelação de Reinhardt, no momento em que todos se deitaram juntos, já não havia perpetradores ou vítimas. Só havia vítimas. Exemplo: tchecos e alemães, de um curso em Praga 2004. Hellinger para o grupo. Vaclav me pediu que trabalhasse com ele, mas não vou dizer do que se trata. E também não sei do que se trata. Vamos aprender agora a trazer à luz apenas por meio da constelação. Vou fazer uma fila de antepassados, isto é, vou colocar agora vários homens em sequência, cada um deles representando uma geração. Observando os representantes, poderemos concluir em que geração aconteceu o fato. Hellinger escolhe 6 homens como representantes e os coloca em fila. O primeiro representa o pai e sua geração, o segundo representa o avô e sua geração, o terceiro o bisavô e sua geração, e assim por diante. Hellinger para esses representantes. Concentrem-se e percebam o que acontecerá com vocês. O avô segura o pai, que começou a vacilar. O trisavô dá um passo para trás. O bisavô se vira para a direita e empurra com os braços os que estão a seus lados. O pai desaba no chão. O avô se abaixa com ele, amparando-o pelas costas. Hellinger escolhe 3 representantes de pessoas mortas
fazendo-os deitarem-se de costas diante do bisavô. Todos os outros representantes, com exceção do pai, contemplam os mortos. O bisavô dá um passo na direção dos mortos, move os braços com uma expressão de desamparo, vira-se para ambos os lados e esconde o rosto entre as mãos. Após algum tempo, deixa cair os braços e faz movimentos desajeitados. Então, dá 2 passos para trás, volta a aproximar-se dos mortos, toca um deles e se afasta outra vez. Entre mentes, o avô sentou-se. Ele ampara seu filho pelas costas, arrasta-se com ele pelo chão até alcançar o bisavô, em quem se apoia pelas costas. O bisavô se inclina para ele e pousa as mãos em seus ombros. A seguir, leva uma das mãos à própria cabeça e se levanta de novo. O pai olha para o chão enquanto o avô o segura pelas costas. Em seguida, o bisavô se ajoelha e se curva profundamente diante dos mortos. Algum tempo depois, ele se endireita, fica de cócoras e toca com a mão esquerda as costas do avô. O trisavô se aproxima do bisavô e acaricia suas costas. O bisavô levanta-se e aproxima-se dele. Ambos se abraçam, olhando para os mortos. Hellinger para Vaclav. Agora entre e olhe para os mortos. Vaclav se posta diante dos mortos e olha para eles. Seu pai levanta a cabeça e olha para ele. O bisavô e o trisavô desfazem seu abraço. Postam-se lado a lado, de mãos dadas, e continuam olhando para os mortos. Hellinger pede ao pai e ao avô que se levantem e olhem para os mortos. Ao trisavô, ele pede que se afaste. Depois de algum tempo, Hellinger pede que todos os demais se afastem dos mortos, exceto o bisavô. O bisavô cerra os punhos. Hellinger para o grupo. Reparem nos punhos dele. O bisavô se aproxima dos mortos e torna a cerrar os punhos. Faz um movimento desajeitado com a mão, toca o pé de um dos mortos, ergue-se e faz de novo movimentos desajeitados. Então cobre o rosto com as mãos e chora. Aproxima-se novamente dos mortos, toca cada um deles, volta a mover-se desajeitadamente e olha em torno de si. Então se afasta dos mortos. Hellinger para o bisavô. Não, não, não. Torna a virá-los para os mortos. Hellinger. Diga a eles, eu assassinei vocês. Bisavô. Eu assassinei vocês. O pai se agita e o avô precisa segurá-lo. O pai coloca o filho em sua frente e o segura pelas costas. O avô se posta atrás do pai e o enlaça juntamente com o filho. Depois de algum tempo, o bisavô solta um profundo suspiro. Continua movendo-se sem jeito, de vez em quando olha para longe e volta a olhar para os mortos. Algum tempo depois, olha para a direita e a esquerda, na direção dos outros representantes. Então se ajoelha diante dos mortos, segura-os como se quisesse ressuscitá-los e deita-se finalmente entre eles. Os 3 últimos antepassados se enlaçam pelas costas e olham para o chão. Depois de um certo tempo, Hellinger faz com que Vaclav, seu pai e seu avô se virem e olhem para os mortos, entre os quais se encontra seu bisavô. O pai faz uma profunda reverência. Vaclav também se inclina profundamente. Em seguida ele se ergue e solta um profundo suspiro. Enquanto isso, enxuga o rosto com a mão. Depois de algum tempo, Hellinger escolhe um outro representante e coloca-o diante de todos. Hellinger para o representante. Você é o poderoso destino. Para os outros representantes, olhem todos para ele. Todos se viram para o destino e o encaram. Hellinger, depois de uma pausa. E agora olhem para além do destino e digam intimamente: sim. Depois de algum tempo, para os mortos e o bisavô no chão. Agora abram os olhos.
Vaclav, seu pai e seu avô se dão as mãos. Hellinger, após um momento, para Vaclav. Ajoelhe-se diante do destino, curve-se profundamente e se prostre diante dele. Para o representante do destino, continue olhando para longe, olhe para além de todos. Depois de algum tempo, para os representantes, obrigado a todos, ficamos aqui. Para Vaclav, quando este se senta de novo ao seu lado. Como se sente agora? Vaclav, algo se desprendeu de mim. Hellinger para o grupo. O que mostrei aqui é a dinâmica básica por trás da esquizofrenia. Vaclav me falou de um irmão e do que ocorre em sua família. Isso me revelou a presença de uma dinâmica esquizofrênica. A esquizofrenia não é uma doença pessoal. Ela revela uma desordem no sistema. Minha experiência me ensinou que, nas famílias onde se manifesta a esquizofrenia, ocorreu um assassinato, muitas vezes numa geração bem anterior. A fila dos antepassados permite descobrir em que geração isso aconteceu. Para Vaclav, você sabe quem são os mortos? Vaclav, não. Hellinger, são alemães. Vaclav sacode incredulamente a cabeça, mas depois concorda. Hellinger para Vaclav. Esses mortos não foram apenas vítimas. Podemos ver isso pelos movimentos de suas mãos. Foram também perpetradores. O que se representou aqui foi uma guerra. Vaclav reflete longamente, assente, respira profundamente e tenta dizer algo. Hellinger, não precisa dizer nada. Vemos que você está emocionado. Para o grupo. Os movimentos dos representantes foram incrivelmente precisos. O pai, por exemplo, recusava absolutamente olhar para os mortos. O avô o puxou para perto para que ele olhasse, mas não funcionou. O assassino, digo isso sempre entre aspas, porque aqui isso tem uma outra dimensão, empurrou seu destino para outras pessoas. Ele não olhava diretamente para os mortos, porque os outros tomaram isso para si, inclusive de gerações anteriores. Por isso afastei todos, até que ele se defrontou sozinho com os mortos. O movimento básico do assassino é o de se aproximar das vítimas. Podemos ver isso aqui. Somente quando ele se deitou com os mortos, houve paz. Mas não podemos considerar o que aconteceu aqui simplesmente da mesma perspectiva de perpetradores e vítimas, de assassinato e sacrifício. Isso pertenceu ao contexto maior de um destino a que todos estavam entregues. Qual de todos eles é o maior assassino? Para Vaclav, não precisa responder. Não creio que você saiba. Nenhum assassino age independentemente de Deus. Para o grupo, nesse nível cessa a distinção entre o bem e o mal. Em última análise, todos estão entregues. Só nos resta, no final, a veneração diante de algo desconhecido. Para Vaclav, posso deixar assim? Vaclav, sim, obrigado. Hellinger, vou fazer ainda um pequeno exercício com você. Hellinger coloca frente a frente o assassino e Vaclav. Pede a Vaclav que se incline profundamente. Vaclav se ajoelha e faz uma profunda reverência. O assassino se ajoelha diante dele, passa a mão em suas costas e pousa a cabeça em seu peito. Depois de algum tempo, ambos se levantam, sorriem e se abraçam afetuosamente. Hellinger, quando eles se soltam. Ok, está bem. Ambos dão um passo para trás e fazem uma leve inclinação. Hellinger, está bem, isso foi tudo. Para o grupo, aqui se manifesta mais uma coisa, que põe por terra todo o nosso pensamento habitual. A verdadeira força de cura vem do perpetrador. E mais uma pergunta.
Onde é que o divino é mais forte? Depois de uma pausa. Não preciso dizê-lo. Para Vaclav. Está bem. Tudo de bom para você. Então, nós começamos aqui no trecho que fala dos movimentos da alma. Vocês percebem que Bert Hellinger faz uma distinção nesse momento, entre o que são as constelações familiares e os movimentos da alma. A primeira coisa, que eu acho que é um alerta importante, é observar que Bert Hellinger jamais falou das constelações familiares como sendo o único método de acesso a essas informações ocultas, né? Ele fala das constelações familiares, ele fala dos movimentos da alma, e ele nunca fecha as constelações familiares como sendo esse único método, né? Então, nós não podemos fazer ter essa compreensão das constelações familiares e também perceber de que maneira que isso nos leva, às vezes, até um certo fanatismo, né? Outra coisa importante que ele nos traz de alerta nesse trecho do livro é sobre a distinção entre, naquele momento ele ainda trabalhava com a ideia de ser um terapeuta e da constelação familiar enquanto um método terapêutico, né? No momento desse livro, não é a compreensão prevalente no momento. Todos que participam do seminário, vocês sabem que a Sophie Hellinger sempre nos mostra que a psicoterapia e os aspectos terapêuticos da constelação familiar são uma pequena porcentagem, mas nesse momento, nesse livro, ele ainda aborda as constelações familiares a partir dessa perspectiva, tá? E por isso também é muito importante, quando a gente vai fazer o trabalho final, ler tanto a literatura hellingeriana do início do trabalho dele com a mais recente e também perceber essa evolução dessa compreensão. Então ele fala, aqui traz um alerta importante entre a diferença entre o nível terapêutico, o nível das constelações familiares e o nível político, tá? E de que maneira o nível político restringe, subtrai da amplitude das constelações familiares. Então, isso é muito importante, não amplia isso, porque poderia pensar, não, mas ampliou porque foi para um âmbito maior da sociedade. Mas não, subtrai, porque as constelações familiares, elas estão no nível espiritual. Então, todo esse trecho, todo esse exemplo foi para nos mostrar como fazer um trabalho de investigação sistêmica, né? No caso, ele está falando sobre a dinâmica da esquizofrenia, mas, na verdade, ela é uma dinâmica mais ampla. Vocês sabem que é a dinâmica entre vítima e perpetradores. Então, importante, o que ele mostrou? Descobrir aonde que aconteceu o fato decisivo. Vocês podem utilizar essa técnica da linha dos ancestrais, sendo que cada ancestral vai ser representado por uma pessoa, né? O pai, o avô, o bisavô e toda a geração. Outra coisa que ele mostra com relação à técnica, a importância de olhar nos olhos. Então, quando uma pessoa, numa outra constelação, olha a outra dentro dos olhos, de uma certa maneira, existe uma possibilidade dessa quebra, desse encantamento do amor cego, tá? Então, isso não é sempre da mesma maneira, os efeitos nunca são sempre iguais, mas é um indicativo, uma maneira que vocês podem guardar de fazer esse trabalho. E aqui ele traz várias informações significativas sobre os perpetradores. Então, os perpetradores não são maus. Foi lindo esse trecho onde ele mostra, através da prática, que, no fim, todos são vítimas, todos são tomados a serviço de algo muito maior. Observar que as constelações, ela traz à luz essa informação, mas que exige de cada um de nós que está participando, seja como representante, seja como constelador, como participante, esse novo olhar em relação aos assassinos. E olha que coisa mais linda, ele sempre fala, coloca os assassinos sempre entre aspas. Por quê? Porque não são exatamente assassinos, são pessoas humanas que também são movidas, como todos, por uma força muito maior. E o que ele fala? É interessante. Nenhum assassino age independentemente de Deus.
A verdadeira força de cura vem do perpetrador. Então, eu acho que essa é uma das grandes contribuições da abordagem hellingeriana para a humanidade. É um outro olhar para esse perpetrador. Tá? Outra coisa, com relação ao procedimento. Observem que, nesse momento do trabalho das constelações familiares, onde ainda havia uma ênfase na palavra falada, a importância do reconhecimento do fato tal qual ele é, nu e cru. Eu assassinei vocês. Então, não existe na abordagem hellingeriana, ou na maneira como ele trabalha especificamente, meias palavras. Ele tem o dom da clareza, da objetividade e da coragem. Um outro indicativo que ele nos mostra a partir desse trabalho, desse estudo de caso, é essa observação do significado dos punhos cerrados, né, que muitas vezes é identificada com um assassinato, uma energia assassina, uma energia de raiva, mas sempre com essa consideração, nunca é algo absoluto. Bons e maus. Um participante. Tenho uma pergunta sobre o desfecho da última constelação. Em seu trabalho, o bom e o mal foram suprimidos? A segunda pergunta é a seguinte: não existem criminosos de guerra? Ou trata-se apenas de pessoas enredadas? Hellinger. A distinção entre o bom e o mal só existe na consciência pessoal alerta. Somente nela. Essa distinção significa apenas que é bom o que tem direito de pertencer ao grupo e mal o que não tem esse direito. Essa distinção da consciência, onde os chamados bons se permitem excluir e condenar os maus, foi também assumida pelas grandes religiões. Não obstante, ela é apenas a conclusão de uma experiência da consciência pessoal e nada afirma sobre a realidade maior. Mas que longo desvio resultou dessa distinção entre o bom e o mal, e quantas fogueiras precisaram arder até chegarmos a entender que essa distinção só é válida dentro de estreitos limites. Entretanto, não se deve desculpar um perpetrador, um assassino. Isso é muito claro. Um enredamento não livra o indivíduo das consequências de sua culpa. Quando você encara simultaneamente o ato e as suas consequências, você também pode compadecer-se do perpetrador. Certa vez, fazendo constelações numa prisão de Londres, trabalhei com um assassino. Coloquei apenas 2 representantes, um para ele e outro para a vítima. Não interferi. Tudo transcorreu espontaneamente a partir dos movimentos da alma dos representantes. O representante da vítima estava cheio de raiva e mantinha os punhos cerrados. O assassino foi tomado por uma dor incrível, a ponto de desabar no chão. Então a vítima se aproximou dele e ambos se abraçaram. Em seguida, a vítima se levantou e se afastou. No final, perguntei ao verdadeiro assassino o que pensava a respeito. Ele respondeu: foi isso que eu sempre senti. Quando representamos numa constelação, sem preconceitos e sem um secreto desejo de vingança, uma relação entre assassinos e suas vítimas, manifesta-se frequentemente entre eles um amor incrível. No final, ambos se sentem nas mãos de um poder maior. Numa constelação com perpetradores e vítimas em Berna, todos mortos, disse um dos perpetradores. Senti-me como se eu fosse um dedo de uma mão poderosa. Essas experiências exigem uma mudança de mentalidade no que toca a vítimas e perpetradores. Somente então a reconciliação será possível. O maior obstáculo para a reconciliação entre bons e maus são os justos. São eles que têm os sentimentos mais agressivos. Para o participante, respondi à sua pergunta? Participante, sim. Exemplo, menino agitado. Seu avô pertencia à Polícia Especial Nazista, SS.
de um curso em Karlsruhe, Alemanha, 2004. Pedagoga. Cuido de um menino de 11 anos. Ele é hiperativo, tem síndrome de deficiência de atenção e toma Ritalina desde os 4 anos de idade. Hellinger. Não quero saber muita coisa do menino. O problema jamais está na criança. Eu olho noutra direção. O que se passa com os pais da criança? Pedagoga. Seu pai sofre de esclerose múltipla. O avô esteve na SS e ainda vive. Hellinger escolhe um representante para o pai e deixa que ele se posicione. O representante permanece absolutamente imóvel. Hellinger para o grupo. Ela disse que o menino é hiperativo. Ao mesmo tempo, estamos vendo que seu pai é totalmente imóvel. Não é estranho? Para a pedagoga. O que quer dizer isso? Pode significar que o menino se mexe pelo pai. Faz sentido para você? Pedagoga. Faz. Hellinger. O que aconteceria se o pai se movesse? Vi que você tem uma ideia, mas não se atreve a dizê-la. Pedagoga. Talvez ele tivesse um colapso. Hellinger. Talvez ele tenha medo de se tornar um assassino. Sua imobilidade é uma defesa contra impulsos assassinos. Ok, já temos uma ideia da origem da agitação do menino. Depois de um momento, Hellinger escolhe um representante para o avô e coloca-o de frente para o pai. O avô olha para o alto. Seu filho vira a cabeça para o lado. Hellinger. O pai do menino não olha para o seu próprio pai. É perigoso para ele, é o que pensa. Para onde olha o avô do menino? Ou mais exatamente, o que está evitando olhar? Para a pedagoga. Se ele pertenceu à SS, sabemos mais ou menos o que ele não quer olhar. Pedagoga. O avô esteve numa prisão na Rússia e conseguiu fugir, então foi para a Austrália. Hellinger. Isso nos desvia. Informações em excesso distraem. Hellinger escolhe 4 representantes para possíveis vítimas do avô e faz com que se deitem de costas no chão. O pai do menino desvia o olhar ainda mais para o lado. O avô continua a olhar para cima. Hellinger. O pai do menino também evita olhar para as vítimas. Se algum dos dois se mover, a situação fica séria. Agora vou introduzir o menino. Hellinger escolhe um representante para o menino hiperativo e o coloca em cena. O pai volta a olhar para ele. O menino se move muito inquieto. Hellinger para o grupo. Agora o menino ficou inquieto. Para o menino, depois de algum tempo. Diga ao seu avô, querido vovô, e olhe para ele enquanto disser isso. O menino se vira e quer fugir. Hellinger o detém e traz de volta. Hellinger, volte aqui e diga a ele, querido vovô. Menino, querido vovô. Ele começa a ofegar. Hellinger, eu te amo. Menino, respira com dificuldade e então diz bem baixinho, eu te amo. Hellinger, eu te amo. Menino, eu te amo. Ele mexe no pescoço com a mão direita. Hellinger, diga como eu te amo. Menino, eu te amo. Eu te amo. Hellinger, isso mesmo. Agora aproxime-se dele. O menino caminha bem devagar e hesitante até seu avô. Ele pega o avô pelo braço, vira-se e olha para as vítimas no chão. O avô o enlaça com o braço, evitando olhar para as vítimas. O pai do menino se vira para as vítimas e as contempla. Hellinger, agora seu pai já pode olhar para as vítimas. Para o pai, depois de algum tempo. Siga o seu movimento. O pai do menino se deita junto das vítimas. Hellinger, precisamente, o movimento é esse mesmo. Para o grupo, algum tempo depois. Agora preciso intervir para que haja progresso. O avô se afasta e isso impede a solução. Há um limite aqui que ele não ultrapassa. Hellinger afasta o avô do menino, levando-o para perto das vítimas. O pai do menino, que jazia com as vítimas, vira imediatamente a cabeça para longe do avô
que agora dirige o olhar para as vítimas e as contempla. Hellinger para o pai do menino. Olhe para o seu pai. O pai agora olha para o avô. O menino está muito inquieto. Depois de algum tempo, o avô se ajoelha. O menino fica cada vez mais inquieto. Hellinger para o pai do menino. Diga a seu pai, querido papai. Pai, querido papai. Depois de um certo tempo, o avô se levanta e se aproxima do filho. Hellinger para o menino. Agora vire-se. Simplesmente vire-se. O menino se vira e dá um passo adiante. Ao mesmo tempo, o avô se ajoelha e segura o seu filho. Ambos se olham. Hellinger, algum tempo depois, para o pai do menino. Diga a seu pai, estou deitado aqui por você. Pai, estou deitado aqui por você. O avô se endireita um pouco, estando ainda ajoelhado, e olha para as vítimas. Hellinger, somente agora o avô olha para as vítimas. O avô se arrasta em direção às vítimas. Hellinger para o pai do menino. Agora levante-se e aproxime-se de seu filho. Ele caminha lentamente até seu filho, constantemente voltando o olhar para trás, na direção das vítimas e de seu pai. Mesmo quando se posta ao lado de seu filho, ainda olha para trás. O avô se deita junto das vítimas. Somente agora o pai abraça com carinho seu filho, que soluça. Assim ficam por longo tempo. O avô olha para eles por um bom momento e depois fecha os olhos. Depois de algum tempo, o filho se endireita nos braços de seu pai. Hellinger para o pai. Diga a seu filho, eu seguro você. Pai, eu seguro você. O pai e o filho se encaram. Hellinger, agora eu seguro você. Pai, agora eu seguro você. O menino balança a cabeça afirmativamente para o pai e diz: Menino, isso é bom. Eles trocam sorrisos. Hellinger, creio que agora conseguimos. Para os representantes, agradeço a todos. Sobre o procedimento. Hellinger para o grupo. Agora vou explicar em detalhe o que aconteceu aqui. Esse procedimento é talvez pouco usual para alguns de vocês. Para a pedagoga. Como está você? Pedagoga. Bem. Hellinger. Agora o menino tem uma chance. Você sabe o que deve fazer? Vou dizer-lhe. Chama o pai dele e conte-lhe o que se passou aqui, sem comentar nada. Simplesmente conte. Não responda a perguntas. Apenas conte e depois o despeça. Não conte nada ao menino. Apenas repare o que vai acontecer com ele. Para o grupo. Vou esclarecer o procedimento. Em vez de colocar toda a família, começo com a pessoa mais importante, a que possui a chave para o menino. Quem a possui é principalmente o pai, mas ele não pode mover-se, como podemos ver. Quando coloco uma pessoa numa constelação, ela entra imediatamente em conexão com o campo da família. Ela mostra o que é importante. Para a pedagoga. Nenhuma outra informação que você desse sobre o pai nos teria ajudado. Como vimos, ele não conseguia mover-se. Esse foi o fato decisivo e sugeria que sua imobilidade estava associada ao avô. Assim, coloquei-o diante do avô. Para o representante do avô. Aliás, você o representou magnificamente. Para o grupo. Ele não se deixou influenciar por nada. Seguiu precisamente os movimentos da alma. É ruim quando um representante se comporta como um terapeuta, querendo reparar as coisas para o representado. Não, ele esteve totalmente presente e por isso pude confiar nele. Ficou claro também como esse processo é lento e como nada se consegue com soluções fáceis. Então coloquei o avô diante de seu filho, que imediatamente desviou o olhar. Não queria olhar para seu pai,
Esse movimento deixou claro que havia algo ruim. Não precisávamos saber mais a respeito. O avô olhava para o alto, desviando o olhar de alguma coisa, evitando olhar para o chão. Isso sugeria a existência de vítimas. De que tipo, não precisamos investigar. Podem ter sido inimigos, podem ter sido também civis. Isso não importa aqui. Apenas estava claro que o avô deixou de enfrentar alguma coisa. Ter pertencido a uma brigada SS significa ter sido um perpetrador. Nem sempre num mau sentido. Muitos deles não foram criminosos, mas combateram. E nisso houve mortos, muitos mortos. Para a pedagoga, o fato de ter emigrado para a Áustria mostra que ele já não encontrava lugar aqui. Por conseguinte, não foi um simples soldado, teve alguma outra função. Para o grupo, este foi o passo seguinte, representar as vítimas. Escolhi representantes e mandei-os deitarem-se no chão. O pai continuou a desviar o olhar, tudo para não olhar as vítimas, tudo para não olhar para lá. Então chegou a hora do filho. Logo pudemos verificar a razão pela qual ele é tão inquieto. Ele sentia irromper em si o que havia reprimido. Para a pedagoga, ele assume isso pela família. Por isso é um bom filho, é um filho amoroso. Precisa carregar algo pelos que não se movem. Então fiz algo decisivo. O menino queria fugir. Sua inquietação é, no fundo, um movimento de fuga. Fiz com que ele encarasse o avô e lhe dissesse: querido vovô. Ele não conseguia dizer isso. Demorou muito. Então levei-o a dizer: eu te amo. Eu em oposição a outros. Eu te amo. O que significa isto? A outra moral. Um assassino não pode mover-se nem mudar enquanto não for amado. Esse é aqui o fator revolucionário. Somente o amor coloca algo em movimento. Para o representante do avô, você se emocionou quando ele lhe disse isso. Podemos ver. Para o representante do filho, então mandei que você se aproximasse dele. Para você foi muito difícil chegar perto dele, muito difícil, mas você recebia a força do avô. Para o grupo, aqui a moral tradicional cai por terra. Quando alguém diz, por exemplo, esses perversos devem ser rejeitados, eles merecem cadeia, ele próprio se torna um perpetrador. Quem os rejeita tem os mesmos sentimentos assassinos que lhes atribui. Enquanto encontrarmos essa distinção moral entre bons e maus, não poderemos ajudar. É preciso reconhecer que um perpetrador também é um ser humano como nós. É opinião geral que os perpetradores nazistas foram pessoalmente responsáveis por seus atos. Julga-se que eles eram totalmente livres para decidirem, e por essa razão, seus crimes lhes devem ser pessoalmente imputados. Isso eles não aceitam, pois realmente não é verdade. Eles foram possuídos por um movimento poderoso, como foram os alemães daquele tempo, não apenas os do Partido Nazista ou da SS. Todo o povo foi empolgado por um movimento poderoso contra o qual os indivíduos, em sua maioria, não tinham como defender-se. Só puderam defender-se os que tinham apoio em outro lugar, os outros não. Então, aqui vocês observem que ele vai fazer uma digressão sobre a diferença entre bons e maus, como é a atuação desses dois conceitos que polarizam a nossa consciência restrita e tem um efeito muito importante dentro dos conflitos. Então, a participante começa perguntando: no seu trabalho, bom e mal foram suprimidos? Então, assim, se foram suprimidos, então não existem criminosos. Então, o que o Bert Hellinger mostra é muito importante, que essa distinção entre bom e mal, ela só vai existir
na consciência, né, na consciência restrita, e no final das contas é bom quem tem o direito de pertencer, é mal aquela pessoa que nós vamos, de uma certa maneira, retirar o direito de pertencimento. E o que acontece? O bom se permite excluir o mal, né? Mas isso não tem nada a ver com a realidade, isso tem a ver com essa experiência da consciência restrita, dessa sintonia que se estabelece entre essa consciência restrita e o campo do grupo das pessoas que fazem parte, né, da família, do grupo social, do partido político, de um país. Mas esse emaranhamento que nós vimos que acontece, que é o que movimenta um assassino, não retira desse assassino as consequências dos seus atos. Então, isso é muito importante, porque se, por um lado, nós, enquanto ajudantes, né, com o direito sistêmico, precisamos levar o nosso pensamento, levar o nosso sentimento, a nossa compreensão para um outro patamar, por outro lado, as consequências dos atos nefastos precisam ser levadas a cabo. Mas é como se elas pudessem ser levadas a cabo, mas com uma certa misericórdia, com uma compreensão, com um outro amor, que é o que o Bert Hellinger usa enquanto conceito. Outra coisa importante, quando representamos numa constelação sem preconceitos e sem um secreto desejo de vingança, essa relação que acontece entre assassinos e vítimas é muito importante, porque o que ele nos mostra é que é essencial para o resultado de uma constelação a isenção dos participantes. Então, vai se manifestar esse amor que une vítima e assassinos, e essa sensação que ele descreve, né, que um assassino pode descrever como sendo um dedo de uma mão poderosa. Então, enquanto ajudantes que têm essa perspectiva, é muito importante prestar atenção que, para que possa se processar essa reconciliação, inclusive dentro da constelação, ou num atendimento, precisamos ir além do mal, porque o maior obstáculo para a reconciliação são aqueles que se consideram justos. São aqueles que consideram justos, ou que são aqueles que acham que estão fazendo aquilo que é correto. Então, é possível fazer uma justiça sem julgamento? É possível fazer justiça abrindo mão de ser justo? Né? Porque justamente essas pessoas que se consideram justas vão encarnar, segundo Bert Hellinger, os sentimentos mais agressivos, porque são movidas pela consciência restrita. Então, aí vem todo um exemplo muito importante sobre a hiperatividade. Vocês veem aí o caráter transgeracional, né? Uma criança hiperativa, ou não só uma criança hiperativa, mas ele vai falar de uma maneira genérica sobre todas as crianças. O problema jamais está com as crianças. Então, ele vai mostrar que o problema dava 2 gerações atrás, com o avô. Prestar atenção aonde numa constelação tem hiperatividade e aonde não tem movimento, que era o caso do pai. Então, o neto assumiu uma coisa pelo avô e assumiu uma coisa pelo pai, quer dizer, foi necessário, primeiro, esse reconhecimento do neto, do amor que ele tinha pelo seu avô, para que então depois o pai pudesse reconhecer o avô, olhar para as vítimas, né? Outra coisa importante, informações demais nos distanciam, nos distraem, nos distanciam de uma solução, nos distraem de uma solução. Então, eu preciso entender o que é o essencial que eu preciso saber do meu cliente. E também o que eu preciso saber numa constelação.
Nós sabemos, se nós trabalhamos com as nossas constelações familiares, novas constelações familiares, não precisamos saber nada. Mas se eu vou atrás de alguma informação, quais são as informações essenciais? Quem pertence, destinos graves dentro da família, fatos que aconteceram dentro da família, né? Abortos, natimortos, pessoas que morreram no parto, mulheres que morreram no parto, assassinatos, doenças graves, destinos que se repetem. E sempre cuidado com a ordem dos fatos. O que vai acontecendo em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro lugar, tá? Então, aqui nós vimos nitidamente uma dinâmica transgeracional e a solução da hiperatividade. O pai diz para o filho, eu seguro você. Então, é o abraço do pai, é a segurança do pai. É quando o pai toma conta do que é dele, quando o avô toma conta do que é dele, quando ele oferece a segurança para o filho, é que o filho pode se libertar, né? E outra coisa muito importante, só para terminar a nossa aula, olha o que ele dá de orientação para a pedagoga. Então, a constelação é feita num outro ambiente, é uma constelação de supervisão, não é feita junto com o cliente, né? Imaginem vocês têm um caso de uma pessoa que chegou para ser atendida, numa mediação ou num atendimento de advocacia, a constelação é feita em outro ambiente e é relatado para o cliente a informação essencial, né? Então, chame o pai, conte-lhe o que se passou sem comentar nada, simplesmente conte, não responda perguntas, apenas conte e depois o despeça. Não conte nada ao menino, apenas repare o que vai acontecer com ele. Tá? Isso é muito importante, porque senão a constelação vira uma fofoca, um fuxico, um comentar. O que aqui é importante? Relatar o fato, o acontecimento. Trazer à luz a dinâmica decisiva que vai colocar a ação desse pai, né, na direção de segurar o seu filho, abraçar o seu filho. O outro Deus. De onde vem esse movimento? De Deus. De onde mais poderia provir? Poderia ter provindo de algum outro lugar? Qualquer outro modo de pensar é absurdo. Naturalmente, ele vem de Deus. Porém, Deus é aqui apenas um nome. Esse movimento vem de um poder que dirige tudo. Esse poder não é bom. Ele é poderoso, mas não é bom em nosso sentido usual. Esses movimentos são movimentos divinos. Somente quando reconhecemos isso, podemos ver que também o perpetrador esteve a serviço de um outro poder. Nesta constelação, não introduzi esse poder, mas poderia tê-lo feito, pois o avô inicialmente olhou para lá, para o outro poder, ao qual estivera entregue. Pois também os perpetradores são vítimas, as mais deploráveis. No final das contas, elas carregam o maior peso. Perpetradores e vítimas. Somente quando o avô foi reconhecido e o neto lhe disse, querido vovô, ele se sentiu como um ser humano e pôde comportar-se como tal. Isso não foi tão fácil, pois o avô não olhava para as vítimas. Por isso eu interferi. Ficou claro que o filho dele, que não se moveu, sentia-se atraído para os mortos em lugar de seu pai. Pois os perpetradores, seja qual for o poder a cujo serviço estejam, sentem-se atraídos por suas vítimas e somente ficam em paz quando se encontram com elas. Mas o avô não podia encontrá-las. Por quê? Porque seu filho fez isso por ele. Para o representante do pai, somente quando você disse ao seu pai, eu faço isso por você, o que foi decisivo, é que ele se arrastou em direção às vítimas.
Somente então você pôde levantar-se e dirigir-se para seu filho e segurá-lo. Destino e graça. A alma é grande, ela é ampla e está pronta, mas não nos pertence. A ideia de que temos uma alma é estranha. Estamos numa alma, participamos dela, ela nos deixa participar de alguma coisa. Na atuação da alma, podemos observar que ela unifica elementos diversos. Realidades que aparentemente percebemos como contrárias encontram seu devido lugar nessa alma maior. Quando nos deixamos conduzir por ela, percebemos que aquilo que rejeitamos, julgamos falso ou tememos encontra seu lugar em algo que depende de ambos e que nos alarga quando a acolhemos em nós. O que contraria a alma? Nossos desejos em primeiro lugar, depois nosso medo. Em vez disso, podemos nos deixar conduzir pela alma para chegar a algo desconhecido. Quando conseguimos isso e nos entregamos à alma, sentimos que ela nos presenteia com algo que é maior do que os nossos desejos e vai além de nossos medos. Existe uma outra coisa que se opõe à alma, nosso destino. Muitas vezes estamos enredados pelo destino, amarrados em muitas relações que nos influenciam sem que saibamos sua origem. Essas relações impedem o nosso desenvolvimento. Quando, porém, nos entregamos à alma e confiamos em suas profundezas, ela nos ajuda a superar esses destinos. Muitos estão presos pelo destino, não porque o destino esteja contra eles, mas porque eles assim o querem. E por que razão muitos desejam um destino infeliz? Porque se sentem grandes quando se entregam a ele. E se sentem inocentes. Para mudá-lo, precisariam ir até ele. Isso exige, via de regra, que abandonem algo em que tinham confiado e se entreguem ao novo. Quando se consegue mudar o destino, ganha-se mais alguma coisa. Muitos recebem isso como uma graça. Eu o resumi, certa vez, na seguinte história. A liberdade. Um discípulo pediu a um mestre: diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Ela se parece com o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro para depois sentir o pulso dele ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Ela se parece com o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços, em vez de subir ao barco de salvamento. A terceira liberdade é a compreensão. Ela vem depois da estupidez e do remorso. Ela se parece com o caule que balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. O discípulo perguntou: isto é tudo? Retrucou o mestre. Alguns acham que são eles que buscam a verdade de sua alma. Contudo, é a grande alma que pensa e busca por intermédio deles. Como a natureza, ela pode cometer muitos erros, pois está constantemente substituindo, sem esforço, os jogadores errados por novos. Porém, àquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, certa liberdade de movimento. E, como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, assim ela o leva à outra margem, juntando suas forças às dele. Então, vejam bem, quando nos perguntam, especialmente a mim, que gostam de fazer essa pergunta, né? Como foi o desenvolvimento da constelação familiar? Fala um pouco sobre um panorama histórico do desenvolvimento da constelação familiar. Nós podemos falar sobre muitas influências que Bert Hellinger teve dentro da vida dele. Mas observem qual é a resposta que ele dá.
ele diz o seguinte: este movimento, olha lá, de onde vem esse movimento? De Deus. De onde mais poderia provir? Porém, Deus é aqui apenas um nome. Entendem? Então, são movimentos divinos, que é um poder que não é necessariamente bom da maneira como a gente o compreende. Então, isso aqui é muito importante para vocês que estão dentro da Hellinger Schule terem consciência. E daí poderem ter a clareza de como foi que Bert Hellinger descobriu esses movimentos. Foi a partir dessa compreensão da sua origem e da sua dimensão espiritual, né? E também foi a partir dessa compreensão desse grande espírito, desse grande poder que tudo abarca, que ele pôde encontrar uma solução para o grande conflito dos perpetradores e das vítimas, porque ele foi capaz de olhar para esses perpetradores como sendo movidos por este mesmo poder. Observem aqui algo importante na próxima página, quando ele disse o seguinte, lá no final, quando ele pede para o representante, né, que estava fazendo algo pelo pai, quando o representante simplesmente traz à luz a dinâmica oculta que o movia, né? O que ele faz? Ele fala, eu faço isso por você. Então, isso é muito importante, porque é esse trazer à luz que, na verdade, promove esse movimento curativo e que permite que, na sequência, como ele citou dentro do texto, o pai assuma aquilo que o filho estava assumindo por ele. Então, um dos grandes serviços que o constelador presta, e no caso de vocês, os advogados que vão estar trabalhando com essa perspectiva sistêmica, é poder trazer à luz essa realidade que estava obscura. Depois eu gostaria que vocês marcassem com asterisco, com corzinha, como quiserem, esse trecho onde ele fala sobre destino e graça. Porque todo esse trecho tem uma descrição maravilhosa sobre a compreensão do que é a alma, né? Então, vocês vão estar fazendo o trabalho final, e aqui vocês têm esse conceito, né? O que é a alma? A alma é grande, ela é ampla, ela não nos pertence, nós não temos uma alma dentro da compreensão da Hellinger Ciência, nós estamos numa alma, nós participamos dela. O que essa alma faz? Essa alma é aquilo que unifica elementos diversos. Que elementos diversos são esses? São todas as pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa comunidade de destino, né? Então, e de que maneira que se contraria essa alma? É com tudo aquilo que a gente sabe que impede a postura básica de um constelador, essa postura fenomenológica. Desejos, intenções, expectativas, julgamentos, medo. Então, a experiência de poder ser conduzido pela alma envolve essa renúncia ou essa purificação dessas necessidades, né? Dessa atitude, dessa postura de querer controlar, de querer conduzir, né? Outra coisa que ele coloca, que se opõe à alma, além dessa postura, é o nosso destino. Mas, interessantemente, o que ele diz com relação ao destino? Que é possível mudá-lo. Que é possível mudá-lo. Como? Indo além dele, e o que é necessário para isso? Abandonar algo que tenham confiado e confiar em algo novo. E se entregar a algo novo. Outra coisa que eu gostaria que vocês marcassem é a história da liberdade. E que tenham muito claro a síntese dela. Qual é a ideia? A primeira liberdade qual é? A primeira liberdade é a estupidez. O casamento está me incomodando, vou separar. A segunda liberdade, o remorso. Não, eu me separei, então agora, socorro, eu sou o culpado, o que eu faço? Acabou o casamento, o navio naufragou, que culpa que eu estou sentindo, eu sou o culpado do casamento acabar, né? E a terceira liberdade é o quê? É a compreensão, né? É aquilo que vem depois da estupidez, aquilo que
que vem depois do remorso, aquilo que vem com a compreensão de que existe algo maior que está conduzindo a todos para a união, para a separação. E a partir dessa compreensão, dessa entrega, dessa concordância, é que pode vir, quem sabe, talvez, uma liberdade de movimento.